O Internacional já está aqui em Curitiba para retomada dentro do Campeonato Brasileiro. Tem jogo importante amanhã no Couto Pereira e o técnico Mano Menezes, além dos problemas que já tinha em Porto Alegre, pode estar ganhando mais um. Mais um titular pode ficar de fora da partida de amanhã contra a equipe da casa aqui no Paraná. A gente também fala de mercado de transferências, porque um meio argentino foi oferecido e o Inter sim está analisando a possibilidade de contratá-lo, assim como confirma nos bastidores a possibilidade de Rodrigo Zalazar ter negociações abertas com o Inter em um futuro próximo. A gente também fala de Jefferson Savarino, as possibilidades e as procuras recentes do Internacional dentro do mercado de transferências. E uma importante entrevista concedida pelo presidente Alessandro Barcelos aqui na concentração do Inter em Curitiba, que confirma muitas coisas importantes. Estou te trazendo mais detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito para dar uma brincada. Eu tô apostando em vitória do Internacional amanhã lá no Couto Pereira. O Curitiba é o lanterna da competição, tem dificuldades para vencer mesmo dentro de casa, e tô apostando em vitória do Grêmio lá em Porto Alegre contra a equipe do América Mineiro, tá certo? Pessoal, eu quero começar falando sobre o Internacional que já está aqui em Curitiba. Eu estou na concentração do Inter nesse momento, no centro de Curitiba, no bairro Batel, e o Internacional que chegou com aqueles problemas que a gente já imaginava e já sabia, tá? Arangues e Depena e Maurício, os três jogadores, seguem no departamento médico. Arangues e Depena se recuperando de lesões musculares na coxa direita e o Maurício se recuperando de uma luxação no ombro. Desde o Clássico Grenal, o Maurício não entra em campo e o Inter está sentindo falta dele também. Além desses três jogadores que estão no DM, o Gabriel está liberado pelo departamento médico pela preparação física do Inter, mas há uma precaução. Há uma precaução do Internacional e há uma possibilidade sim de reestreia do Gabriel com a camiseta do Internacional no próximo dia 28 contra o Independiente Medellín pela Libertadores no Beira-Rio. Então a gente está falando de Arangues, Depena, Maurício, os três no departamento médico. Gabriel liberado pelo DM, mas há uma precaução do Inter, não deve voltar nesses dois, não volta aliás, nesses dois jogos fora de casa. O Inter não volta para Porto Alegre, então não joga amanhã contra o Curitiba e não joga no domingo lá em Belo Horizonte contra a equipe do América Mineiro. Além disso, tem boas notícias. O Moledo está com a delegação, ele está suspenso, ele não está à disposição para o jogo de amanhã, mas veio com a delegação porque ele vai poder estar à disposição do Mano para o jogo do domingo e será assim contra o América lá na Arena Independência. Johnny, que retornou da seleção norte-americana, também à disposição. E cito a importância da volta do Johnny. Há uma possibilidade do Mano perder mais um atleta e por questão física, Wanderson não treinou na equipe titular da atividade de hoje pela manhã com portões fechados no CT Parque Gigante. Na segunda-feira, na atividade de reapresentação, só o aquecimento foi aberto. Quando a gente se retirou do campo, o Wanderson também saiu do aquecimento, não participou da atividade e é um jogador que está desgastado, descontado, mesmo com a parada para a data FIFA, e existe uma grande possibilidade dele começar no banco, e aí o Johnny entraria no meio de campo do Inter e o Colorado teria três volantes. Vamos para esse provável Inter com essas possibilidades, tá? John no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado voltando a formar dupla de zaga titular e René na lateral esquerda. No meio de campo, Rômulo como primeiro volante, Gustavo Campanharo como segundo, possibilidade de Johnny ou Wanderson, Alan Patrick, Pedro Henrique e Luiz Adriano no comando de ataque. Amanhã, 8 horas da noite, o Inter volta a atuar depois dessa parada para a data FIFA, tá certo? Pessoal, fora de campo, o presidente Alessandro Barcelos passou por aqui e concedeu uma entrevista. Eu conversei com o presidente do Internacional dentro do Atualidades Esportivas, segunda edição, na Rádio Bandeirantes, com o Ribeiro Neto, com o Calvin, com o Leonardo Meneghetti. E o presidente falou que o trabalho sobre esse recondicionamento físico, a melhora da preparação física já estava sendo feito. Já estava havendo essa melhora antes da parada para a data FIFA, mas que obviamente essa parada foi importante para essa retomada na condição física dos jogadores. Vamos lá. Isso é um discurso mais externo, tá? Pelo que eu conversei com algumas pessoas no clube, os jogadores ainda estão sentindo a parte física. E não devem parar de sentir a parte física tão cedo, e é natural também. Tem uma declaração muito forte do presidente Alessandro Barcelos na Rádio Atlântida na última semana, no programa Bola nas Costas, em que um dos motivos da demissão do Giancarlo Lourenço e de outros profissionais foi o não cumprimento de um pedido feito, de uma ordem dada pelo presidente no início da temporada, que era a régua e a corda estar esticada no início do ano para o Inter vencer o Gauchão.
Isso não foi cumprido. Foi feito um planejamento para que a corda fosse esticada agora no meio da temporada. E isso culminou também naquelas demissões. Ainda sobre essa parada para a data FIFA, eu questionei o presidente. O Inter vai para 2 jogos contra equipes da parte de baixo da tabela, os 2 no Z4, o Curitiba é lanterna e o 18º é o América. Os 2 com dificuldade de jogar dentro de casa. O Inter tem dificuldades contra essas equipes. Isso foi trabalhado nessa parada para a data FIFA? O presidente falou que não. Que isso é algo da comissão técnica, se a comissão técnica achar coerente fazer algo nesse sentido, tudo certo. Mas que tem que ter equilíbrio para atacar e se defender na mesma medida. E o Inter tem 2 jogos contra equipes da parte de baixo da tabela para isso. Vamos avançar, tá, pessoal? Eu quero trazer informações de mercado de transferências que são importantes em relação ao internacional, tá? Primeira delas, sobre as procuras. O Inter não confirma o número de 3 a 4 reforços, mas é o que a gente tem no bastidor, que é a ideia do Internacional, além do Ener Valencia, a partir da abertura da janela no próximo dia 3. Mas tem alguns detalhes importantes aqui pra gente trazer, tá? O primeiro, volante. O Inter ainda quer trazer esse nome. Mesmo que o Rômulo tenha jogado bem por ali, o Campanharo, tem o Gabriel voltando de lesão, o Inter quer mais uma opção nesta posição e quer mais um primeiro volante e vai seguir fazendo essa busca no mercado. Em relação ao meia, tem novidades importantes sobre 3 nomes, tá? Eu quero começar aqui pelo Lanzini, meia argentino de 30 anos que vai terminar o seu contrato com o West Ham na Inglaterra e vai ficar livre no mercado. Ele foi oferecido ao Internacional. Tá? Esse nome foi oferecido ao Internacional e pelo que eu conversei com pessoas do Internacional, também do alto escalão, o que acontece? O nome foi oferecido e é natural que o Inter faça um monitoramento, uma procura por informações para saber a situação do atleta, projeto de carreira, valores. E isso foi feito em relação ao Lanzini. Não há agora perspectiva de negócio em andamento, mas foi um nome que foi oferecido ao Inter e o Inter avaliou em determinado momento. O Vasco está interessado, ele que tem 30 anos, é argentino. Lanzini, que surgiu como uma jovem promessa no River Plate, depois foi emprestado para o Fluminense, passou pelo Al Jazeera no futebol árabe, depois foi para o West Ham, não vingou da forma que se esperava e é uma possibilidade para o Internacional, mas vamos ver se vai ter qualquer tipo de avanço. Em relação ao Rodrigo Zalazar, tá? O Schalke 04 caiu para a 2ª divisão, a gente sabe que tem uma condição mais facilitada, 3 milhões de euros é o valor que o staff do atleta está pedindo para negociar o jogador e, de fato, o Inter não só monitorou, como procurou informações e conversou com o staff do meio-campista uruguaio de 23 anos do Schalke 04. Ele deve ser negociado e o Inter aparece como um dos candidatos para, quem sabe, estar neste negócio. Fiquem atentos porque pode ter novidade em relação ao Zalazar e um possível avanço nas negociações nos próximos dias. Eu vi que o Wagner Martins trouxe a informação de que o Inter aprovou ele nos bastidores e, pelo que a gente conversou aqui com algumas pessoas, vai mais ou menos nessa linha e sim, existe uma grande possibilidade do Inter abrir negociações com o Rodrigo Zalazar. Tem contrato até 2026 no Schalke, que caiu para a 2ª divisão. Como eu disse, tem uma condição um pouco mais facilitada para sair negócio a partir disso, tá certo? Em relação ao Savarino, tá? O Inter não avançou. O Inter procurou informações no Real Salt Lake da Major League Soccer, onde está o Savarino, o venezuelano, ex-Atlético Mineiro, foi vendido por 2,5 milhões de dólares. Mas o que a gente conseguiu aqui? O Inter já negociou com o Savarino. E o Inter negociou com o Savarino no ano passado, antes da saída do Edenilson, e existia a possibilidade de colocar Edenilson por Savarino. Essa possibilidade de negócio foi estudada e o Inter tentou, fez uma oferta informal, não proposta, com papel timbrado, e tentou a contratação naquele momento. Hoje é improvável que tenha uma saída do Savarino lá na Major League Soccer. Eu conversei com pessoas lá da Liga Norte-Americana, falaram que ele está muito bem adaptado por lá, a família dele gosta da cidade, vai ficar por lá, não tem uma tendência de avanço, mas foi um nome que sim, o Inter procurou informações também e uma possibilidade, depois de ter negociado quando ele estava no Galo, de quem sabe tentar agora o Savarino também. Para fechar, pessoal, uma informação importante de mercado que o Ekrem Konur trouxe lá na Turquia, jornalista que fala de mercado de transferências, muito bem informado, de que clubes da Arábia Saudita estão interessados em Wanderson, atacante do Internacional. Conversando com as pessoas aqui também em Curitiba, tá? 0 chance de saída do Wanderson. Não teve proposta, pode ser até que tenha havido sim uma sondagem, ou eles tenham esse interesse no Wanderson, mas hoje ele não sai do Inter. O Inter que confirmou a compra do Wanderson na temporada passada, o Inter descarta qualquer possibilidade de saída do Wanderson, tá? Inclusive o Inter vai começar a pagar, o Inter já atrasou uma primeira parcela. São 25 milhões de reais pela compra do Wanderson que o Inter tem que pagar ao Krasnodar da Rússia em 6 parcelas semestrais. Na primeira o Inter já está devendo, o Inter não começou a pagar o Wanderson ainda porque está devendo já a primeira parcela ao clube russo. A gente sabe que o Inter tem dificuldades financeiras
também. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.